Deus falou com o profeta, mandando ele dizer que seriam 70 anos o cativeiro de Judá, de Jerusalém, dos judeus, de Israel na Babilônia. E quando ele lê essa parte histórica, que não era muito antiga, porque Jeremias praticamente viveu uma parte desse período do cativeiro. Então, ele leu algo que tinha pouco tempo ou poucos anos que havia acontecido. Deus revelara ao profeta Jeremias que o povo de Israel, de Judá, iriam passar 70 anos no cativeiro. Mas depois, voltando para um pacto profético, para um pacto escatológico, ele fala de 72 semanas. 72 semanas, que é um pacto que irá acontecer ainda. É um pacto que é do período da grande tribulação. É um pacto que vai estar ainda para vir. Não está além de nós, está lá na frente ainda. Não sabemos a época, não sabemos quando, mas temos sinais para entendermos quando esses dias chegarão. E nesse pacto, ali ele fala do período crucial da grande tribulação, do período que a igreja será provada, que a igreja será muitas vezes testada no seu amor, na sua fé e na sua esperança no Senhor Jesus. E neste momento assim, Daniel está mostrando que é um período que começa e que termina. Como qualquer uma de nossas dificuldades, como qualquer uma de nossas tribulações, ela tem um início e ela tem um fim. A única coisa que será eterna é aqueles que estarão em Cristo Jesus na eternidade e aqueles que não estarão em Cristo Jesus na eternidade. Então, o sofrimento de quem não estarão é eterno, e a paz dos que estarão em Cristo é eterna. Essa é a garantia que nós temos, que não vai acabar. Mas tudo que passamos tem um início e tem um fim. Mas temos que estar atento às profecias. Temos que estar atento ao cumprimento da palavra de Deus. Por isso que uma vida consagrada, ela é de grande importância, porque uma vida consagrada ao Senhor, ela está preparada para todo e qualquer momento, ela está pronta para se apresentar ao seu Deus. Ela está pronta. Então, consagração significa ato, processo, o efeito de consagrar-se, ação de dedicar-se a Deus e dedicação e sagração. A palavra sagração é a mesma que vem de consagração, porque dá a entender como aquilo é sagrado, como aquilo é voltado para Deus. E Daniel decidiu firmemente, por isso ele decidiu firmemente se separar, santificação, e por isso ele recebeu sabedoria e um dom de interpretar sonhos e visões. Então Daniel, ele decidiu, por uma decisão pessoal dele, ele escolheu se santificar. Deus já nos santificou em Cristo, para que nós venhamos ser salvos. Agora, nós temos um processo de santificação, que é minha e é sua decisão. Deus quer ver nós santificados, mas nós temos que querer esse processo de santificação. Daniel decidiu, por isso recebeu dons, onde ele pôde interpretar sonhos e visões. E os seus companheiros que acompanhou Daniel, então os companheiros de quem está à frente de uma causa também são testados. São testados até o ponto de saber que Deus está naquela causa. Então quem está com aquele que Deus coloca são testados também. Então os 3 amigos dele
foi testado na fornalha de fogo. E ali eles foram perseverantes, até o ponto de ser jogado dentro da fornalha, e ali receber uma visita do anjo, e eles começaram a andar no fogo. Eles começaram a andar dentro do fogo, e nada acontecer com suas vidas, porque Deus estava ali. Então, se nós estivermos no fogo, Deus estará conosco. Se nós estivermos na profundeza do mar, Deus estará conosco. Em qualquer lugar adverso, se estivermos ali glorificando o nome do Senhor, Ele estará conosco. Ele estará. No capítulo 4, Daniel vai mostrar que ele é íntegro. A sua vida de integridade abalou o coração de Nabucodonosor, quando ele deu a interpretação do segundo sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor se transformou em um animal por 7 tempos, até reconhecer que Deus é soberano. Que Deus é soberano. E quando ele reconheceu a soberania de Deus, ele entendeu e passou a viver uma vida diferenciada. No capítulo 5 vai falar de prioridade, que aquilo que é de Deus, o homem não pode mexer. Aquilo que, o local que Deus quer estar na minha vida, na sua vida, ninguém pode mexer se Deus não deixar. Ninguém pode mexer. E Belsazar conhecia a história do seu pai, conhecia a história de Daniel, e ele experimentou um escrito feito por um dedo numa parede branquinha como essa que está aqui atrás. Ele teve a noção de ver ali aquela escrita, e aquela escrita era uma sentença contra a seu reino e sua vida. Ele pegou algo que era consagrado a Deus, algo que era dedicado a Deus, algo que pertencia a Deus, e foi usar no seu bel prazer. E ele perdeu o reino após aquela festa, e perdeu a vida também. Então, Deus, o que é de Deus, ninguém toca. Ninguém toca. E Daniel, no capítulo 6, é a hora dele ser provado. Só os amigos dele foram provados no capítulo 3. No capítulo 6, sai um decreto que ninguém poderia fazer nenhuma oração a nenhum Deus, a não ser ao rei Dario. Ao rei Dario. E ele resolve ir contra essa decisão. A palavra de Deus era maior na sua vida do que uma lei humana. E Daniel resolve ir contra, e ele vai contra ao ponto de ser jogado dentro de uma caverna com leões famintos. E ele, estando ali no meio daqueles leões famintos, ele viu a presença de Deus, ao ponto de controlar a ânsia daqueles animais em querer comê-lo. Ele passou a noite inteira ali. E logo bem cedinho o rei Dario gritou: Daniel, por acaso o seu Deus? E Daniel falou: meu Deus está aqui, o meu Deus está comigo. E ele trancou a boca desses leões, porque achou inocência no meu coração, e contra ti eu não fiz nada, ó rei. E o rei mandou chamar quem os acusou, porque é fácil acusar, difícil aguentar o que o outro foi acusado sem ter feito nada. E quando o rei falou: agora eu quero ver se o seu Deus vai livrar você e toda a sua família. E diz o texto que mal chegaram ao fundo da caverna, os leões devoraram e comeram a todos. Porque não tinha Deus. Porque se tivesse o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel protegeu ele, porque ele tinha um coração que estava sendo fiel ao seu Deus. E no capítulo 7 nós podemos ver uma ação, e nessa ação que o Daniel mostra os planos de Deus, quando ele é provado e demonstra sua fidelidade. E no capítulo ele vai mostrar que quem ama a Deus vai vencer toda e qualquer tribulação, toda e qualquer angústia.
E no capítulo 9, no 8, nós podemos ver como Daniel mostrou que Deus tem um plano, e este plano vai ser executado, esse plano vai vir sobre nós, e Ele quer que tenhamos fidelidade nesse plano, fidelidade a Ele, de todo o coração. Agora, Daniel chega aqui no capítulo 9, e mostra que somente pela consagração a Deus, Ele pode e Ele quer responder às nossas orações e a segurança da vitória na batalha da vida espiritual. E isso Ele propõe uma vida consagrada de 4 pilares. 4 pilares que Daniel teve, que ele obteve essa vida consagrada. Primeiro, consagração envolve tempo, não é da noite para o dia, não é como aqueles desenhos de varinha de condão, uma fada madrinha, e resolveu. Isso é minuto a minuto, horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, porque quem quer ter uma vida consagrada não tem férias, não tem folga, porque com Deus nós não temos férias e nem com folga, é uma prática constante, e Daniel demonstrou isso, que envolve tempo. Então, isto não é da noite para o dia, advém de uma vida de persistência em oração. Persistência. 3 vezes ao dia Daniel orava. Ele orava às 9 horas da manhã, ele orava às 3 horas da tarde, e ele orava, não, às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Então ele estava em 3 momentos com tempo para orar. Ele chegava na sua casa, abria as janelas e se ajoelhava e orava. Então, nós entendemos que consagração requer tempo para oração. Consagração envolve intercessão pelos outros e se colocar na mesma medida dos outros. Então, no capítulo 9, Daniel ora confessando o pecado dos seus irmãos, mas Daniel se coloca no pecado deles. Daniel fala: Senhor, perdoa o meu e os pecados do teu povo, do meu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, perdoa-nos. Daniel se coloca na mesma condição. Daniel entende que ele é pecador. Daniel entende que ele também está naquela condição. A pessoa consagrada, ela nunca se acha mais do que o outro. Ela se coloca na mesma condição do que o outro. Não importa o que o outro passa, ele se coloca na mesma condição. Na mesma condição. Então, é esse momento que ele ora, tanto por ele como pelo povo. Consagração envolve fidelidade, pois os inimigos nos acusam pelo que ele vê. Se nos conhece como pessoas consagradas, os seus planos são frustrados. Então, o inimigo conhece a nós pelo que ele vê. Ele não pode ler o meu pensamento. Ele não tem poder para ler o que está aqui, mas aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, ele vê. E ele grava a hora, o tempo e o momento, o dia e o mês, para nos acusar. Mas quando estamos em processo de consagração, ele tenta, mas ele é derrotado. Ele é derrotado, porque os seus planos são frustrados. O segundo pilar que Daniel colocou em sua vida e quer que nós também coloquemos é consagração. Envolve desejo. Desejo. A minha vontade, irmão, nunca vai querer estar aqui de joelhos, ou em pé, ou sentado, orando ou lendo a Bíblia. Se você for analisar a sua vontade hoje, você não queria estar aqui. Você queria estar curtindo o que a sua vontade quer. Mas nós temos que ter um desejo contra essa vontade.
E esse desejo é lutar contra a minha carne, lutar contra o meu ego, lutar contra o meu desejo. Então ninguém é consagrado sem querer. Temos a chance de ter o desejo, querer ou não. Então eu tenho a escolha. Eu quero ser consagrado ou não? Eu quero ter mais Deus na minha vida, ser provado e ter a vitória, alcançar a vitória, passar por luta, mas sabendo que Deus está passando comigo e Ele quer ser glorificado na minha luta, no meu comportamento e na minha maneira de ser. Consagração é você se oferecer a Deus em prol de uma vida dedicada a Ele. Isso é dia a dia. Dia a dia. O que eu fui ontem, valeu para ontem. Hoje está valendo para hoje. Amanhã vai valer para amanhã. Cada dia eu tenho que ter um processo de consagração na minha vida ao Senhor. O que eu fui há 10 anos, valeu para 10 anos atrás, não vale para agora. Eu tenho que continuar a minha vida indo e indo, sabendo que Deus está comigo em todo e qualquer dia e qualquer maneira que eu viver. Deus só será visto em sua vida se você se consagrar a Ele. O filme que eu estava contando, vou contar só um trechinho. O pastor, ele sofreu um acidente e ele estava vindo de um projeto, e o projeto dele era de abrir mais igrejas. E ele sofreu um acidente no qual a carreta saiu da pista dela e bateu de frente com ele, passou em cima dele. Ele foi dado como morto, e naquele momento que ele foi dado como morto, ele foi aos céus. Ele chegou até a porta, o portão celestial. E tudo que eu acredito, ele mostrou no filme, como é o céu. Como é. Então, ele viu todos os seus que morreram, e eles foram recepcionados. Mas só que, antes dele entrar pelo portão, uma voz falou com ele, e ele voltou, e ela estava segurando na mão dele lá no carro. Quando um pastor amigo dele viu que era o carro dele, não sabia que era ele, mas entrou pelo porta-mala e ali orou por ele. E o pastor começou a cantar um hino, e ele cantou o hino também. Aí ele voltou à vida. E quando ele voltou à vida foi um processo, porque ele queria ficar no céu. Ele queria ficar lá no céu, ele não queria voltar para cá. Ele ficou em depressão porque ele queria morrer, ele queria voltar para lá. E Deus falou, não. E ele foi melhorando, mas ele não queria melhorar, ele queria ficar no céu. A sua esposa, os seus filhos choravam, mas nada convencia aquele homem. Até que aquele pastor que veio substituir ele, no período que ele estava internado, que foram 6 meses, ele falou com ele duro, falou assim, olha, Deus te deu essa experiência, porque Ele quer que você ajude outros que vão passar por mesma situação. E ele falou, não acredito, não, mas Deus te fez, as suas ovelhas que você ensinou a elas a dia a dia, Deus agora te deu a experiência para ver na sua vida o que você ensinou. Até que ele resolveu abrir mão do seu desejo de ir para o céu naquele momento. E ele começou a recuperar. No primeiro culto dele, que ele foi de cadeira de roda, lá para a igreja pediu para ele dar uma palavra. E ele resolve ficar em pé. Ele fica ali em pé com aqueles ferros de um lado e do outro na perna dele, que quebrou tudo a perna dele. Quebrou, amassou, moeu os ossos da perna dele. Então ele não, na condição humana, ele não andava nunca mais, ficaria assim as 2 pernas e um braço. Mas Deus operou na medicina que tudo que eles fizeram ali deu certo, os ossos cresceram e ele ficou um homem normal, só com as marcas das 32 cirurgias que ele fez. Então Deus opera no nosso sofrimento, Ele opera, porque tem pessoas que vai passar. E naquele culto, ele viu um jovem com os mesmos ferros na perna dele, desmotivado, desanimado, em depressão.
ele foi até lá e disse: eu sei o que você está sentindo. E ele falou: você sabe? Eu sei o que você está passando. Você sabe? Eu só fiquei 6 meses com todos esses companheiros aí. Dói. Então, Deus está querendo te ensinar algo, e está querendo que você ensine algo para outras pessoas que vão passar. Então é isso que Daniel quer, que uma vida consagrada, ele ensina outro o que ele passou, o que ele enfrentou. O terceiro pilar: consagração envolve garra. Consagração envolve pagar um preço. A salvação, ela não veio de graça, ela veio pela graça. A graça é favor imerecido. Eu e você, nós não merecemos ser salvos, mas a graça de Cristo nos salvou. Então ela nunca foi de graça, ela foi pela graça, que você não mereceu ser salvo. Ele nos salvou, e nessa salvação pela graça, nós temos que agora ser grato, porque fomos salvos, e no dia a dia pagar um preço por uma vida separada e consagrada a Deus. Consagração envolve abandono no pecado, na minha fragilidade. Eu e você temos uma fragilidade, temos algo na nossa vida que é frágil, que muitas vezes nos leva a pecar. É uma porta que temos que estar vigilante 24 horas por dia. Então, consagração me leva a estar intercedendo e vigilante contra essa fragilidade na minha vida. Consagração envolve lutar para ser o quê? Santo e separado para Deus. Santo e separado para Deus. Olha, Daniel está aqui e ele entende o que Deus queria falar com ele, para ele falar com o povo. E hoje nós estamos lendo aquilo que Daniel viu, aquilo que Daniel experimentou, e cremos que ela é palavra de Deus para as nossas vidas. Então Daniel, ele se envolveu, Daniel, ele pagou um preço, Daniel teve garra por uma vida de consagração. E por último, o último pilar que Daniel nos mostra: consagração envolve intimidade. Consagração envolve intimidade. Não adianta você pensar que você vai ser consagrado em uma semana de jejum e oração. Consagração é todo dia, é todo momento. Consagração é você saber: eu fui salvo, e a minha salvação, Deus quer agora que eu tenha uma responsabilidade de uma vida consagrada a Ele, para que outros vejam em mim o que Ele fez no meu vida. Outros vejam em mim. Então consagração envolve uma intimidade na oração. Deus quer que você fale com Ele, Deus quer que você abra o coração para Ele, Deus quer que você se curve, Deus quer que você se renda, aonde quer que você estiver, Deus quer que você fale com Ele. Segundo, na intimidade na palavra. Intimidade. Depois de mais ou menos 7 anos, estou lendo a Bíblia toda de novo, pela 6ª vez. Comecei agora no dia 1º. Então, intimidade da palavra, essa está sendo diferente das outras, porque essa eu estou gastando tempo. Eu estou pegando cada palavra de Gênesis, estou estudando, cada capítulo estudando, conhecendo o antes, o durante e o depois, para entender intimidade na palavra. Ter essa intimidade na palavra de Deus. E depois envolve intimidade na prática constante. Oração, palavra. Oração, palavra, jejum. Oração, palavra, jejum. Então, quando eu estou nessa prática constante de orar, estudar e jejuar, a consagração ela vem pela intimidade. Deus começa a revelar, Deus começa a falar conosco aquilo que nós não sabíamos, aquilo que nós não entendíamos. Deus começa a abrir nosso entendimento e nós começamos a praticar a oração, a praticar a palavra, a praticar o jejum de uma forma como Daniel teve.
Daniel estava lendo a palavra, Daniel estava orando, Daniel estava jejuando e Daniel estava numa prática constante. Prática constante. E concluindo, aprendemos que para ser consagrado ao Senhor requer de nós tempo, desejo, garra e intimidade. Sem esses 4 itens não existe uma vida consagrada. Não existe. Você vai passar um tempo, mas você não vai ter essa vida consagrada. Deus quer que nós tenhamos em contrapartida o que Ele fez por nós, que foi nos salvar. Ele quer que nós tenhamos um tempo para nos consagrarmos a Ele, porque Ele tem uma obra a fazer através de nós. Ele tem uma obra a fazer através de nós, no meio do seu povo e no meio da nossa família, no meio dos nossos familiares. Você quer desenvolver um projeto de consagração este ano? Você quer desenvolver um projeto de consagração esse ano? Sem ser aquele projeto que é institucional, que é a igreja pedindo, vamos jejuar, vamos orar, você mesmo decidir, você mesmo escolher. Está sendo difícil ficar sem rede social. Como está sendo difícil? Mas no momento que eu estou na rede social, eu estou na Bíblia, eu estou na oração e eu estou no livro. Eu penso o quanto que eu gasto tempo aconselhando, evangelizando, instruindo as pessoas. Eu sei que as pessoas estão sendo difícil para elas também me ver longe da rede social. Uma me ligou chorando, dizendo: pastor, o que aconteceu? Eu falei: o que foi, mano? Não, é porque o senhor sumiu do WhatsApp. E eu fiquei preocupado. Não morri ainda não, estou aqui ainda. Ainda estou aqui, mas só que eu estou, como eu disse lá, eu estou esse mês inteiro sem WhatsApp, sem Facebook e sem Instagram, sem o Twitter, sem nada disso, né? Esse mês eu estou separando ele, que é o primeiro mês do ano. Eu quero me separar esse mês para Deus e para Ele. Então, comece, pois aprendeu como é e como se faz. Então comece a partir de hoje. Você quer? Fique em pé aonde você está. Você quer ter um ano voltado para a consagração, sem ser a institucional, que é a igreja que coloca, mas aquela que você mesmo vai se colocar? Se você quer, fique em pé. Eu quero orar por você. Amém? Mais alguém? Amém. Deus tem algo para a nossa vida. Deus tem algo para nós. Algo. E esse algo Ele quer nos dar. Mas Ele vai nos dar quando nós estivermos prontos. Sem nós estarmos prontos, Ele vai ficar só com o desejo de dar. Você quer receber tudo que Deus quer te dar esse ano? Então consagre sua vida a Ele. Fique em pé. Vamos orar. Pai, eu sei que a consagração nos faz aproximar mais do Senhor. Uma vida consagrada é uma vida dedicada. É uma vida, Senhor, que se ofereceu a Ti. E esses irmãos e irmãs estão oferecendo a sua vida a Ti neste momento, querendo neste ano ter uma vida mais consagrada a Ti, mais voltada para Ti. Senhor, que segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, conceda a cada uma vida mais consagrada a Ti. Que seja, Deus, através de ter um momento que tenha desejo, que tenha garra, que tenha, ó Deus, intimidade, que tenha, ó Deus, que Ele venha, ó Deus, pagar um preço, ó Deus, por essa vida. Como Daniel escreveu o que ele viveu, nós venhamos também, ó Deus, escrever a nossa história, como nós vamos viver para Ti. Ó Deus, que nós venhamos ser conhecidos como homens e mulheres que pagaram um preço por uma vida consagrada, tiveram desejo por uma vida consagrada, tiveram, ó Deus, garra por uma vida consagrada e tiveram intimidade por uma vida consagrada ao Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar.
eu queria agradecer a todos que